Olá, meus amigos, a graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo falando sobre a queda de Babilônia temporal. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, nos diz: vi um anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Queridos, esse é o seu canal Pura Verdade e eu sou Valdemir Bernasconi. Peço que você já se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe o seu like, ativa também o sininho para notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos e, o mais importante, deixe o seu comentário sobre esse tema tão importante. Muito bem, nós temos por costume orar antes de iniciar o nosso estudo. Portanto, convido você para que feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Soberano e amado Deus, o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre, por isso estamos aqui. Um assunto muito importante. Vamos falar hoje sobre Babilônia temporal. Pedimos que o Senhor nos auxilie, envie o teu Espírito Santo com a luz resplandecente para iluminar a nossa mente no intuito de que nós possamos aprender mais e mais a tua palavra. Abra nossa mente, por favor, Senhor. Abençoa os amigos que estão conosco, perdoa todos os nossos pecados e salva-nos para o seu reino. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, a queda de Babilônia temporal. Como vimos aí, há um convite aí no livro do Apocalipse, capítulo 14, 6 e 7, diz que um anjo voando pelo meio do céu. Anjo em profecia é conotação de mensageiro, ou seja, está se referindo à igreja remanescente, que deverá proclamar nos últimos dias o evangelho eterno, e esse evangelho deveria ser pregado com rapidez e urgência a todos os que habitam sobre a terra, em cumprimento de São Mateus capítulo 24, 14, onde diz que esse evangelho do reino seria pregado a todo mundo, aí sim viria o fim. Mas o apelo é: temei a Deus e dai-lhe glória. Muitos perderam o temor a Deus, e a igreja remanescente ela deve relembrar de que é necessário temer a Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus e dar glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Nós vimos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que são dias proféticos, consequentemente anos literais. Esses 2.300 anos nos conduzem do ano 457 a.C. até o ano de 1844, depois de Cristo. Então, a partir de 1844, teve então o início do juízo pré-advento, um juízo investigativo, onde o Senhor vai decidir o caso de cada um. E então será decidido aqueles que serão salvos e aqueles que se perderão. E o convite e a ordem é temer a Deus e dar-lhe glória. Devemos adorar a Deus, Criador do céu e da terra. Nós sabemos que muitos não creem em Deus, creem no evolucionismo, mas o nosso Deus, segundo o livro do Gênesis, ele é o Criador. Pela sua palavra e ordem foram criadas todas as coisas, e nada foi criado do que era aparente, mas do nada Deus fez surgir todas as coisas pelo poder da sua voz. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou o mar e as fontes das águas. Então hoje a humanidade é convidada a retornar aos braços do Senhor e adorá-lo, porque o juízo, segundo a profecia,
a partir de 1844, já está em andamento, começando pelos mortos e encerrando com os vivos. Ao final desta obra que Jesus faz no santuário celestial, então ele vem para buscar os seus escolhidos. Após esse anúncio foi dado um aviso muito importante, que Apocalipse 14:8 nos diz: caiu grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. Babilônia é um termo que refere-se à confusão religiosa, confusão espiritual, né? E este cálice contém as abominações, que são as falsas doutrinas e ensinamentos que nada tem a ver com a verdade das Escrituras. Então, Babilônia deveria cair porque ela contaminou todo mundo com as suas falsas doutrinas e ensinamentos, contrário à palavra da verdade. Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, a religião da Mesopotâmia e na Babilônia era politeísta. Cada cidade tinha seu próprio deus. Por isso, o paganismo, o deus da cidade ou da região, era cultuado como poderoso e imortal. Os principais deuses da Mesopotâmia foram Anu, deus do céu; Shamash, deus do sol e da justiça; Ishtar, era a deusa do amor; Marduk, criador do céu, da terra, rios e homens. Os sacerdotes exerciam grande poder por meio das adivinhações, que sempre fascinam perante os reis e nobres. Aliás, foi nesse contexto que o rei Nabucodonosor teve o sonho da grande estátua, em que os adivinhos foram derrotados por Daniel, pois não conseguiam adivinhar o que o rei sonhara. Ou seja, uma vez contado o sonho, eles inventavam uma interpretação mística. Criaram os signos do zodíaco, dividiram o ano em 12 meses e o dia em 12 horas e a hora em 60 minutos. A semana de 7 dias sempre existiu desde a fundação do mundo. Foram bons matemáticos e preferiam números múltiplos de 6. Dividiam o círculo em 360 graus. O número 6 era o seu número de perfeição. A sua ciência estava intimamente relacionada com a sua duração. Tudo o que se construía envolvia um aspecto sagrado e era dedicado aos seus deuses. A vida entre os mesopotâmios, não só os babilônios, era fortemente mística. Faziam a guerra em nome dos deuses e a paz também. Plantavam, colhiam e festejavam e viviam por seus deuses. E os seus dirigentes mesmos inventavam para dominá-los e controlá-los mais facilmente. Queridos, foi previsto a queda da antiga Babilônia, a Babilônia temporal. Isaías capítulo 13, verso 19 nos diz: e Babilônia, o ornamento dos reinos, e a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma, quando Deus as transtornou. O que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Simplesmente desceu fogo do céu e os consumiu. E hoje não há mais vestígios dessas cidades, somente meras ruínas. Naqueles dias, um importante convite foi feito ao povo. Veja: fugi do meio de Babilônia, livrai cada um a sua alma, não vos destrua na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Jeremias capítulo 51, versículo 6. O Senhor não permitiria que Babilônia prosseguisse em seus desígnios de exaltar a criatura no lugar do Criador. A adoração ao Deus que fez o céu,
pelo seu poder, foi trocada pela estupidez humana em se curvar perante uma obra das suas mãos, uma obra ridícula. Mas o que foi que Babilônia fez ao mundo? Jeremias 51:7 nos diz: Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Meus amigos, hoje o mundo está enlouquecido, porque viraram as costas para o verdadeiro Deus, abandonaram a lei do verdadeiro Deus. E hoje muitos creem no misticismo, na feitiçaria e no ocultismo, e o mundo tornou-se grandemente idólatra. Mas qual foi o resultado dessa influência babilônica? Veja, num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura ela sarará? Amigos, antes da derrota da antiga Babilônia, o que fez o seu rei? Daniel capítulo 5, verso 1 nos diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus senhores e bebeu vinho na presença desses 1000. Por quais meios o rei desprezou o Deus de Daniel e seus ensinos? Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, vasos sagrados, portanto, para que bebessem neles o rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Daniel 5, verso 2. Muito bem, qual foi o auge, então, dessa apostasia babilônica? Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles os reis, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Então veja bem, ao fazerem uma mistura entre o santo e o profano, em sua festa mundana, ele usou vasos sagrados que pertenciam ao templo do Senhor que estava em Jerusalém. Isso não poderia passar de maneira nenhuma despercebidos diante dos olhos de Deus. E enquanto eles banqueteavam, a quem eles adoravam? Daniel capítulo 5, verso 4 diz: beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, ou seja, aos deuses pagãos. Esqueceram-se do verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. E qual foi o resultado, então, de tamanha apostasia? Daniel capítulo 5, verso 30. Naquela noite foi morto o rei Belsazar, rei babilônico, rei dos caldeus. Segundo a Bíblia afirma, no capítulo 2 de Daniel, o evangelho da salvação foi pregado em Babilônia e Nabucodonosor foi levado a conhecer e adorar e reconhecer o verdadeiro Deus. E após a sua morte, Babilônia novamente mergulhou em idolatria. Amados, isso foi fatal, pois Belsazar fez uma mistura do santo com o profano, enquanto usava os vasos sagrados e adorava os seus falsos deuses. Apareceu então a mão misteriosa, escrevendo na parede a sua irremediável sentença. Não será diferente nos últimos dias. Essa Babilônia mística que hoje domina o mundo, dará o seu golpe fatal quando, através de leis, exigir a submissão de toda a humanidade. Então, ela vai se levantar novamente, porque o mundo já está completamente paganizado e Deus ele vai se manifestar, porque há um povo, há um remanescente, o qual Deus virá resgatar. Meus amigos, que Deus abençoe a sua vida,
Que o amor de Deus, a graça de Jesus esteja com você, hoje e sempre. Amém, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.